transtorno de personalidade borderline é difícil que as pessoas falem certo. E eu vou confessar, passei a minha faculdade inteira de medicina, fiz residência em psiquiatria e ninguém me apresentou esse assunto. Apesar de a DSM-4, 5 atual, na época DSM-3, de 1970, ter introduzido o transtorno como oficial dentro do seu manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais. O que é uma personalidade? É a nossa identidade. Eu diria o seguinte, a forma com que a gente sente, pensa e age. Toda vez que a gente tem uma característica de pensar de uma maneira, sentir de uma maneira e agir com esses sentimentos, pensamentos e sentimentos, a gente está diante de uma característica que é a forma que a gente se apresenta para o mundo. A personalidade nada mais é do que a nossa identidade, é a forma como nós nos apresentamos no mundo. E ela é composta, basicamente, de duas vertentes. A gente tem uma parte muito biológica, ou seja, uma parte herdada, que tem uma carga genética muito grande, que a gente chama de temperamento, e tem uma carga também chamada caráter, que dá conta das vivências. Então, toda vez que você tem uma personalidade, você tem parte dela sendo herdada geneticamente e uma parte dela vai se formar de acordo com o que você vai vivenciando. Aquilo que você vai enfrentando na sua vida, aquilo que você vai traumatizando, aquilo que você vai conhecendo, as pessoas ao redor que vão te dando força ou, às vezes, não tanto te dando força ou te impedindo. Então, isso é o caráter, tá? O caráter a gente pode moldar. A genética, nem tanto, mas é importante que a gente saiba que mesmo tendo uma genética muito forte, essa genética pode ser muitas vezes desfavorável, como o caso de uma depressão crônica, como o caso da bipolaridade, como é o caso também do transtorno de personalidade borderline, que a gente tem uma influência de carga genética bem acentuada, a gente tem como mudar. Por quê? Porque a parte que é a parte das vivências, é a parte do caráter, ela pode ser modulada. Então, isso dá certeza para a gente que sempre a gente pode mudar uma genética desfavorável e fazer uma história muito melhor. Você pode não ter a intensidade e a persistência de vários desses sintomas que a gente falou aqui, mas certamente você já teve um descontrole emocional, por trauma, por medo, por desespero, por alguma coisa que aconteceu na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, isso realmente pode fazer com que a gente tenha a empatia de ver que aquilo que para a gente é um momento difícil, é um momento onde nossas emoções estão um tanto quanto instáveis, existe uma personalidade que isso é o tempo todo. E aí a gente pode entender por que é tão difícil para o borderline ajustar as suas relações, principalmente as suas relações interpessoais de caráter mais íntimo. Existe desde o traço border. O que é o traço border? É aquela pessoa que tem características, mas não compõe o quadro inteiro, como a gente vai ver, tá? E aí a gente fala que ele tem traço. Em geral, é um traço mais relativo à dependência afetiva. Mas o traço a gente trata? Trata, porque incomoda. Veja bem, a gente não trata o paciente porque ele tem um diagnóstico. A gente trata para melhorar o sofrimento dele e também melhorar o sofrimento das pessoas que amam e que gostam dessa pessoa e ver essa pessoa, muitas vezes, se decompor, nessa fluidez de personalidade, ou mesmo não conseguir estabelecer com ela ou com ele uma relação saudável. Então, desde os traços borders com a presença de algumas características até o border típico. Esse último é o mais fácil de ser identificado em função da quantidade e intensidade das características. Por exemplo, a gente sabe que a paixão é um estado borderline, aquela dependência de querer ver, toda hora falar, quase como se fosse uma abstinência de não estar vendo a pessoa. Todo mundo que já se apaixonou, e todo mundo já se apaixonou, pode entender como que o border vive o tempo todo nesse desespero pela presença e pela identidade do outro. Então,
eu diria que a paixão nos dá uma sensação de estar border, né? Já um estado de depressão após um término também pode nos dar essa sensação de estar border. E o traço é como se você tivesse aquela tendência, mas você não chega a ter aquele desespero. A gente também vai ter no curso as celebridades borderline. Por quê? Aí vocês vão dizer assim, pô, Bia, mas como é que você sabe que a Amy, ou que a Marilyn, ou que a Elizabeth Taylor era borderline? Não estou dizendo que eu sei. Eu deixo claro que, na realidade, a gente não pode dizer ou dar um diagnóstico com quem você nunca viu. Mas, quando você vê a vida dessas pessoas, os sintomas, os sofrimentos e a trajetória, tem muitos indícios de borderline e a gente deixou isso muito claro no curso para a gente poder ver direitinho onde ali elas foram capotando e todos, a gente tem que agradecer aos borders, porque Hollywood não seria Hollywood sem os borderlines, a arte não seria a arte sem os borderlines, porque são pessoas intensas, com uma capacidade de ser alguém que eles não são com muita facilidade. Então, a arte, principalmente o cinema, o teatro, as séries, eles têm como se transformar num personagem com muita facilidade. Primeiro, que eles estudam aquilo a fundo. E segundo, que em não sendo nada, entre aspas, como eles se veem, não tendo identidade, fica muito fácil eles assumirem uma outra identidade com muita veemência. Muitas dessas pessoas, as atrizes, custavam depois sair do personagem, de tanto era esse mergulho, essa intensidade. E a gente viu uma coincidência muito interessante entre a Amy e a Janis Joplin. As duas morreram com 27 anos, numa vida intensa e totalmente disfuncional no controle de suas emoções e nas relações interpessoais. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?